Olá, meus amados, chegamos agora no átomo de Bohr, continuando o nosso aprofundamento aqui, bacana para você que vai fazer vestibular de nível elevado. Então, a gente já sabe que o nosso querido hidrogênio, ele é o átomo mais simples que tem, né? O hidrogênio, ele tem no seu núcleo, ele tem um próton e ao redor desse núcleo ele tem um elétron. Ele é o átomo mais simples que existe. Bacana? Certo? E Bohr, você sabe que a teoria de Bohr é baseada no hidrogênio, certo? No espectro visível lá do hidrogênio, certo? O que ele viu, beleza? Então, o que a gente vai tentar explicar para você agora é como Bohr provou a evidência da estabilidade do átomo de hidrogênio, beleza? E que ele fez alguns postulados. O que é postular, né, Sandrão? É pedir. No caso, Bohr pedia que a gente aceitasse como verdade algumas afirmativas que ele não demonstrava, mas que, se fossem verdadeiras, explicava todo o mistério do hidrogênio. Então Bohr fez, eu não vou escrever os seis, mas se você quiser me acompanhar, eu vou tentar resumir os seis para você e falar dos mais importantes. Então, o primeiro postulado de Bohr, a gente já sabe, que os elétrons giram em torno do núcleo, concorda comigo, né? Os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas circulares, né? Como se fosse um satélite em torno da Terra, certo? E essas órbitas custa a força elétrica entre a carga de sinais opostos, que é o próton e o elétron. O segundo postulado dele, né, ele fala que a órbita circular do elétron não tem qualquer raio. Só alguns valores são permitidos para os raios das órbitas. As bandas de raias que a gente vai ver lá, né? Você sabe muito bem que Bohr é o cara que disse que os elétrons estavam distribuídos em camadas. Essas camadas ou níveis de energia é representado pelo N, que é a primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta e assim por diante, né? Que a gente chama de KLMN, beleza? E que esses valores tem uma fórmula que eu não vou precisar falar aqui do raio agora, certo? E essa é uma constante chamada raio de Bohr. E N é um número inteiro. 1, 2, 3, 4. Bacana? Beleza. Lembrando que tudo isso também está ele está dentro do da constante da fórmula de Planck. Usando também, Planck também ajudou muito com a sua fórmula, ajudou muito a Bohr a provar essa quantidade de energia que tem cada camada. Bacana? Beleza. No terceiro postulado, ele fala o seguinte, que em cada órbita permitida, o elétron tem uma energia constante e bem definida. Quer dizer que naquela órbita em que eu tenho um núcleo, aqui eu tenho uma órbita, outra órbita, cada órbita dessa, lembrando que aqui os elétrons ainda giram ao redor do núcleo, bacana? Cada órbita dessa tem uma quantidade de energia bem definida, certo? E, logicamente, essa energia ela vai aumentando de fora para dentro, né? Depois ele chamou aqui de energia 1, energia 2, energia 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Bacana? E quanto menor for o N, né? Ou seja, a camada, mais intensa será a órbita, ou seja, menor será o raio, né? O raio aqui, ó, esse raio é menor. Bacana? Quarto postulado, esse foi o terceiro, né? Desculpa, esqueci de riscar aqui. Quarto postulado, ele fala que enquanto estiver em uma de suas órbitas permitidas, o elétron não emite e nem recebe nenhum tipo de elétron. Ou seja, enquanto os elétrons estiverem girando na sua órbita de origem, que seria o nível de energia, eles não recebem e não emitem nenhuma energia. Esse foi o postulado mais audacioso, né, de Bohr, porque contraria os preceitos da teoria eletromagnética clássica, né, que um elétron em órbitas, você sabe que uma carga carregada negativamente,
que foi o modelo de Bohr, que não conseguiu provar, que eles perdiam energia e cai, né? Entra em colapso e cairia no núcleo, né? Só que o mais interessante é que mais tarde, né, bem mais tarde, né, a história mostrou que Bohr estava certo, velho. Entendeu? A mecânica quântica explica hoje por que os elétrons giram ao redor do núcleo sem emitir energia e sem absorver energia. Agora, o quinto postulado, que é o que a gente já sabe, que é o mais interessante, é que quando o elétron muda de órbita, ou seja, o que a gente já sabe, né? Quando ele está aqui, aqui é o núcleo, quando o elétron salta de uma camada para outra, de um nível para outro, ele absorve energia. Na volta para a sua camada de origem, ele vai emitir uma onda eletromagnética, que pode ser visível ou não, que a gente sabe que é o fóton. Certo? Beleza? E aí, partindo disso aí, né, ele fez a fórmula, uma formulazinha, né, que eu vou escrever para você aqui agora, que é o seguinte: a energia de um nível é igual menos, que foi convencionado por ser menos, daqui a pouco você vai entender, RHC dividido por N ao quadrado. Aí você pergunta, quem é o R, Sandrão? O R, meu amado, é a constante de Planck, é uma constante. Ou é a constante de Rydberg. H é a constante de Planck. E C é a velocidade da luz. Moral da história, esse valor aqui é um só. Não muda porque são três constantes. O que é que vai mudar? É o N. Quem é o N, Sandrão? É a camada. É o nível. Pode ser 1, 2, 3. E assim ele conseguiu provar quanto é o nível de energia de cada camada. Isso aqui é em joules. Logicamente, a gente tem uma outra, tem uma outra mais simples, porque depois que você multiplica isso tudinho e passa para elétrons volts, você pode dizer o seguinte, ó, que a energia de uma camada, de um nível de energia, é igual a menos 13,6 dividido por N ao quadrado elétrons volts. Se você vai fazer prova do ITA, se você vai fazer prova no IME, isso aqui você tem que saber. Bacana? E tem que saber também que 1 elétron volts é o que vale a menos, desculpa, tá certo, 1 elétron volts, eu queria passar para joules, mas não vai precisar não. 1 elétron volts é aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Bacana? Então agora a gente vai começar a trabalhar com essa formulazinha que é mais simples aqui, certo? E você vai calcular comigo. Você vai ver como é fácil saber a energia de cada nível de energia. Bacana? Então vamos lá. Vamos lembrar. Uma das fórmulas, né, mas a gente não vai usar ela, tá? É que a energia de uma camada é igual a menos vezes a constante de Rydberg vezes a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido por N ao quadrado. N é a camada, resumidamente, N é a camada. Essa é uma fórmula, certo? A outra formulazinha, que é o que a gente vai usar, beleza? É que a energia da camada é igual a menos 13,6 dividido por N ao quadrado elétrons volts. Sandrão, o que é elétrons volts? Elétrons volts é uma unidade, certo? É uma unidade de energia, que na verdade é a energia cinética adquirida por um elétron no vácuo, quando submetido a uma diferença de potencial de 1 volts. Isso é um elétron volts. A gente vai usar essa formulazinha aqui, tá certo, meu fera? Beleza? Bacana?
Eu vou pausar o vídeo já para botar aqui a formulazinha para cada camada. Então vamos lá, galera. Vamos supor que um elétron esteja na primeira camada. Se ele está na primeira camada, no lugar do N, eu vou botar o 1. Então, usando a fórmula de Bohr, eu teria o quê? Eu teria menos 13,6 dividido por 1 ao quadrado, que no caso vai dar menos 13,6 elétrons volts. Bacana? Se um elétron que está na segunda camada, qual seria a energia dessa camada? Qual é a energia que ele tem? Seria 13,6 dividido por 4. Certo, galera? 13,6 dividido por 4. Eu estou com a calculadora na mão e fazendo para a gente aqui. Então seria menos 3,4 elétrons volts. Certo? Se o elétron tiver na terceira camada, como é que você faz? Você vai pegar no lugar do N, vai botar o 3, do mesmo jeito que você botou o 2, segunda camada, e o 1, primeira camada, 3 ao quadrado dá 9, você vai dividir 13,6 dividido por 9. Isso vai ser igual a menos 1,51 elétrons volts aproximadamente. E se um elétron tiver na quarta camada, qual a energia dessa quarta camada? É só no lugar do N botar um 4, vai ser 4 ao quadrado. Então você teria 13,6 dividido por 4 ao quadrado, que é 16, que vai dar menos 0,86 elétrons volts. Se você observar como o número é negativo, esse número daqui para cá, ele está aumentando. Concorda comigo? Ele está aumentando. Ele está tendendo a zero. Por isso mesmo, anota aí. A gente diz o seguinte, quando o elétron atinge energia igual a zero, é porque ele saiu do núcleo. Certo? Observe que a energia aqui, ela aumenta. Certo? E aí, ele conseguiu provar que a energia, à medida em que o elétron vai ficando mais distante do núcleo, por isso que na escola você aprende, né, que você tem aqui o núcleo, né? A letra ficou horrível assim, a letra já não é bonita, mas quando eu escrevo distante, deixa eu aproximar aqui, olha só, núcleo, olha a diferença, menino? Núcleo. Aqui estão as camadazinhas, certo? Que hoje a gente já sabe, até ali a gente sabia que era 7, né? Então eu tenho aqui as 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Então quer dizer que a energia, quanto mais distante do núcleo, maior é o que, galera? Maior é a energia. Certo? Quanto mais distante do núcleo, maior é a energia. E Bohr provou aí, ó, que a energia vai aumentando. Quando o elétron sai, quando ele atinge energia igual a zero, ou superior a zero, a gente diz que ele saiu do átomo, certo? Ele é um elétron livre. E se você analisar agora, olha que aprofundamento bacana. Se eu perguntasse a você qual o salto de camada para camada você tem uma energia maior, se você observar o maior salto, se você quiser saber, o cara vai saltar, Sandrão, da primeira para a segunda camada. Então você vai pegar a energia da segunda camada menos a energia da primeira. Se você fizer essa conta, você vai ver que a energia da primeira camada, a volta, né, da segunda para a primeira, ela é maior do que a da terceira para a quarta, ou da terceira para a segunda, que é maior que da quarta para a terceira, e assim sucessivamente. Por quê? Olha que aprofundamento bacana. Eu não sei se você sabia disso, mas você vai ficar sabendo agora. Bohr, com isso, ele provou o seguinte. Ele provou, e vamos supor que eu tenho aqui o núcleo,
Vou fazer aqui o núcleo, certo? O núcleo. E que, aqui eu tenho a primeira camada. A maior distância entre as camadas é da primeira para a segunda. Por que, Sandrão? É a que tem maior diferença de energia. Ou seja, à medida em que as camadas vão se distanciando do núcleo, elas vão ficando mais próximas uma das outras, certo? E aí você prova pela equação que eu acabei de fazer para você. Calcula a energia de cada um, a gente calculou até a quarta. Calcula aí a quinta, a sexta e a sétima para você ver. Então, o maior salto entre camadas é da primeira para a segunda camada. Bacana? E aqui já me faz lembrar o seguinte: o que é a energia de ionização? Lembra disso? Energia de ionização. É a energia necessária para tirar um elétron, certo? Então, por isso que quando a gente fala que quando o elétron ele atinge o valor de zero, ele saiu do átomo, certo? E por isso que o sinal dos níveis de energia, aqui que a gente aprendeu, ó, eles são negativos. Sacou? Bacana? Então você já sabe. Você aprendeu duas coisas bacanas, aliás, várias coisas, né, de aprofundamento. Você vê que não é difícil. Aprendeu a calcular quanto vale cada energia em elétrons-volts. E se a gente quisesse calcular em joules, que é usando essa fórmula aqui, a gente calcularia. É só multiplicar isso aqui, ó, essas constantes, que você consegue. Esse valorzinho aqui, ó, por exemplo, esse valor aqui é um valor de 2,18 vezes 10 elevado a menos 18. Essa unidade aqui é em joules e essa unidade aqui em elétrons-volts. Bacana? Certo? Então você já sabe que o maior salto é da primeira para a segunda, certo? E que a energia de ionização, que a gente vai falar lá em propriedades periódicas, é a energia necessária para tirar o elétron. É a energia para tirar o elétron do átomo, certo? Por isso o sinal é negativo, né? Bacana? Eu quero aqui só frisar uma coisa para você, é o seguinte. Vamos supor que o elétron saltou da primeira para a segunda camada, certo? Quanto de energia ele teve que absorver e quanto de energia ele teve que liberar? É fácil, ó. É só você pegar aqui, ó. Eu não tinha feito esse cálculo, vou fazer aqui agora. Quanto é a energia da segunda camada? A gente tem ali, ó, 13, aliás, 3, né? Você tem ali, ó, menos 3,4 menos 13,6. Fazendo essas continhas, você vai ter o seguinte: quanto é que vai dar aqui? 13,6 menos 3,4 vai dar 10, vai dar mais 10,2. Isso quer dizer que o elétron absorveu energia, né? Ou seja, isso quer dizer que o nosso querido elétron aqui, ó, vou fazer aqui, ele está saltando da primeira para a segunda camada, porque é energia liberada. Na volta para a sua energia de origem, ele vai também liberar 10,8. Só que se lembrar de termoquímica, para liberar vai ser menos, né? A energia liberada, exotérmica, é negativa. A energia absorvida, endotérmica, ela é positiva. Bacana? Para finalizar esse vídeo agora, eu vou ilustrar aqui alguns saltos quânticos para você ter uma ideia visual melhor. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e o infinito, né? Sexta, sétima, infinito. Você observe que os saltos quânticos, eles têm nome. Então, saltos para a primeira camada é a série de Lima. Esse UV quer dizer que são as séries do ultravioleta.
Os saltos para a segunda camada são as séries de Balmer, que essas desinformação que estão dentro do espectro visível, ou seja, quer dizer que a gente só consegue ver as cores, ou seja, aqueles comprimentos de onda, bacana, são os saltos para a segunda camada. A série de Bashem são a do infravermelho, por isso que tem um izinho aqui, são os saltos para a terceira camada, e a série de Brackett, também do infravermelho, beleza? Esses saltos quânticos para as camadas específicas, para a primeira camada, ou para a segunda camada, ou para a terceira ou para a quarta, eles têm nomes específicos. Lembrando que cada salto desse emite um comprimento de onda característico, que você pode ver ou não. Quais que a gente vê, Sandrão? São os saltos para a segunda camada. Bacana? Aqui, por exemplo, já é uma imagem que já tinha anteriormente. Tá vendo aqui o salto para esse salto desse elétron para a primeira camada, na verdade não emitiria, né? Mas estamos aqui num desenho de um livro que eu peguei, só para título de conhecimento. Então, o salto para a primeira camada, um comprimento de onda. Salto para a segunda camada, uma outra cor. Salto da quarta para a primeira camada, outra cor. Observe, se você observar aqui, ó, que o comprimento de onda é menor. Isso quer dizer o quê? Que tem menos energia. Qual que tem maior energia aqui? A que tem maior energia, Sandrão, é o salto maior. Então, observe que ele tem uma frequência também maior. Qual é o salto de menor energia? Foi da segunda para a primeira. Observe que ele tem um comprimento de onda maior e uma frequência menor. Que o salto, cada salto vai ter um comprimento de onda característico. Aqui eu não sei se vai dar para ver, mas aqui tem aqui está expressando os comprimentos de onda em nanômetros, né? E aqui as corzinhas que cada um vai ter. Bacana? Então, se você ver aqui, ó, o salto para a primeira camada está dentro do invisível, que é o infravermelho, certo? Tá aqui, ó, ultravioleta. Os saltos para a terceira camada, aqui aí está no infravermelho, que é invisível. Agora, os saltos para a segunda camada, ó, e aqui os respectivos nanômetros, eles têm determinadas cores que aí a gente consegue ver, porque a gente só consegue ver determinados comprimentos de onda. Certo? Bacana, galera? Ok? E para concluir aqui um gráficozinho de energia, por exemplo, o A vai sair do A, aqui ó, o gráfico é de energia, a energia é maior, né? Ou seja, a energia daqui para cá ela aumenta. O A quer sair daqui até aqui. Observe que ele tem um comprimento de onda menor do que o B, mas em compensação ele tem uma energia maior, né? Então, energia maior, você vai ter um comprimento de onda menor, mas uma frequência maior para o mesmo espaço aí, ó. Você tem uma quantidade de frequência maior. Bacana? E assim finalizamos aí o nosso átomo de Bohr, mas você fez um aprofundamento, você tem condições de fazer qualquer prova no Brasil. Bacana, galera? Agora vamos falar um pouco dos quarks, então vamos para a nossa próxima aula. Fica aqui, tá certo? Um abraço.